não como nécios, mas como sábios. Então é para a gente ser prudente, ser sábio, e não tolo, e não nécio. Temos que prestar atenção nisso. E como é que uma pessoa sábia faz? O versículo 16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Temos que buscar a vontade de Deus. E um dos pontos especiais da vontade de Deus, que a pessoa prudente, a pessoa sábia, ela atenta, é para o tempo. O versículo 16 diz a minha versão: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Existem outras versões, outras traduções interessantes. Por exemplo, tem uma tradução que fala aproveitar as oportunidades. Eu acho que ela até esclarece o entendimento. Aproveitar as oportunidades. Tem outra versão que fala aproveitar bem as oportunidades. E outra versão ainda que fala aproveitar ao máximo as oportunidades. Então o que é remir o tempo? É aproveitar as oportunidades. E como eu já disse, aproveitar bem e aproveitar ao máximo. E por que é importante aproveitar as oportunidades? Porque elas passam. O tempo passa. Lá na frente, não dá mais tempo de fazer o que deveria ter feito antes. Você já ouviu falar em final dos tempos, não é isso? O final dos tempos. Ou seja, o tempo vai acabar. O tempo vai esgotar. Não vai dar mais tempo se a gente bancar o bobo. Não vai dar tempo de fazer o que deveríamos fazer. E como diz aqui o texto, os dias são maus. Então a Bíblia fala de dias maus. A Bíblia fala que os tempos vão acabar. E outros tantos textos da Bíblia que eu poderia lembrar, e vou lembrar com você aqui de forma objetiva, que mostra que Deus nos manda atentar para o tempo e aproveitar as oportunidades de fazer a coisa certa, fazer o que é de Deus, fazer a vontade de Deus. A gente lembra daquela parábola das 10 virgens, onde 5 eram loucas, 5 prudentes. Elas tinham azeite nas lâmpadas para manter a lâmpada acesa, mas todas adormeceram. Só que as prudentes tinham azeite reserva, estavam preparadas, e as loucas não tinham azeite reserva. E quando gritou, aí vem o noivo, todas acordaram. As prudentes estavam preparadas ali, prepararam o azeite extra. E as loucas estavam com as lâmpadas apagadas, não tinham outro azeite. E quando foram procurar o azeite, já não dava mais tempo. Enquanto saíram para procurar, a porta fechou, elas ficaram do lado de fora. Não deu mais tempo. O tempo que era para ter preparado, passou. Deveriam ter feito isto antes. Quantas pessoas estão agindo imprudentemente? Não estão atentando para a sua salvação, para a sua vida espiritual. E logo não vai dar mais tempo. A Bíblia diz, vamos lembrar, Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Observe que tem uma palavra que define tempo, né? Enquanto. Enquanto é tempo, não é isso? Buscai ao Senhor quando? Enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. O enquanto aí é uma palavra que expressa tempo. E por que a Bíblia fala? Porque vai ter um tempo que não dá mais para encontrar o Senhor. Que não vai dar mais tempo. A Bíblia fala, vamos lembrar outro texto,
Eclesiastes 12, versículo 1. A Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e digas, neles não tenho prazer. Duas palavras de tempo nesse versículo. Buscai, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nos dias, é tempo. Antes que venham os dias maus, tempo, antes é tempo. Antes que cheguem esses dias maus e você não tenha mais prazer. Eu posso dizer para você que muitas pessoas acham que vão ter tempo. Caem nessa armadilha de deixar para depois, mas de repente o tempo acaba. Uma certa ocasião, eu me envolvi num acidente. Estava numa viagem de ônibus, e na verdade não era nem para eu estar fazendo aquela viagem. Foi meio assim, fora dos propósitos de Deus, foi uma coisa do homem. E naquela viagem, pela madrugada, parece que o motorista lá deu uma cochilada, era lá por volta das 4 para 5 horas da manhã, e simplesmente o ônibus sai da pista e tomba num barranco de uns 10 metros de altura, e tombou, caiu de lado assim o ônibus. Eu estava sem o cinto, voei umas cadeiras à frente, mala voando, bolsa voando, gente gritando. Graças a Deus não aconteceu nada grave com ninguém, glória a Deus por isso. Muito menos comigo. A gente saiu de dentro do ônibus, depois deu tudo certo no final. Mas o que eu quero dizer é que não dá tempo nem de piscar o olho. Tava a viagem, daqui a pouco, puf, tombou o ônibus. Não dá tempo nem de pensar. É muito rápido. É num piscar de olhos. Se fosse para morrer, eu tivesse em pecado, eu tinha perdido. Tinha perdido a oportunidade. Às vezes não dá tempo. O tempo esgota. Mas Deus tinha dado tempo, Deus tinha dado oportunidade, mas a pessoa não aproveitou a oportunidade. Eu quero mostrar um outro texto que está em 2 Crônicas, capítulo 36. Eu meditava nesse texto esses dias, ele chamou minha atenção, e esse eu faço questão de ler com vocês. 2 Crônicas, capítulo 36. Eu vou ler o versículo 15, é o último capítulo de 2 Crônicas. 2 Crônicas 36. A Bíblia nos conta que o povo de Israel brincou com Deus, não levou a sério as coisas de Deus. Eles caíam na idolatria, caíam nas feitiçarias, ficavam seduzidos pelos cultos aos outros deuses, que eram cultos onde havia orgias, onde havia ali bebedeiras, embriaguez. E vez por outra o povo de Israel escorregava por esses cultos idólatras. Aí Deus permitia que viesse o sofrimento. E no sofrimento o povo se arrependia e chorava e buscava Deus. E Deus se compadecia, e Deus os livrava, mas quando era depois, voltavam a praticar o pecado de novo. Não se firmavam na presença de Deus. E isso ficou por vários séculos, até que o tempo acabou. Veja o que diz 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15. Diz assim, 2 Crônicas 36, versículo 15. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eu chamo a sua atenção, aqui na minha versão tem a palavra madrugando. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, cedo.
Essa palavra madrugando, ela expressa uma ideia de que cedo Deus já tinha avisado, Deus já levantava os seus mensageiros para alertá-los: olha, volta para Deus, se arrependa, se limpa, se santifica, se acerta com Deus. Madrugando, cedo, enquanto era tempo. Mas o que aconteceu? Versículo 16: porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Eu vou ler de novo esse finalzinho aqui. Até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Em outras palavras, o tempo acabou, o tempo esgotou. Madrugando cedo, enquanto eles tinham chance, estavam seguros, enquanto dava tempo de se restaurarem, de se arrependerem, Deus foi falando através dos profetas. E eles zombaram, debocharam, escarneceram, não deram bola, e foram levando a coisa, até que nenhum remédio mais houve. E a Bíblia conta aqui, que vieram os homens da Babilônia, invadiram a Terra Santa, destruíram Jerusalém, destruíram o templo de Deus, puseram fogo, mataram homens, mulheres, crianças, idosos, e os que sobreviveram foram levados em cativeiro como escravos. Já não tinha mais tempo para se arrependerem, não dava mais tempo para clamarem a Deus, o tempo tinha esgotado. Mas Deus tinha dado tempo antes. Tinha ou não tinha dado tempo? Deus tinha dado tempo. Mas eles não souberam aproveitar o tempo que Deus estava dando. E louvado seja Deus, você que está acompanhando, está tendo uma oportunidade agora, está tendo um tempo que Deus está proporcionando. Para se autoexaminar, para se julgar a si mesmo. E eu vou falar sinceramente, até eu, mesmo como pregador, como pastor, eu tenho feito isso, eu estou me julgando. Deus, se em algum momento no meu ministério eu agi de modo que não agradou o Senhor, eu agi fora do que o Senhor gostaria, deixei a desejar, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Da minha parte, eu quero julgar a mim mesmo. E cada um do povo de Deus tem que se julgar. Porque a Bíblia diz que se o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar e orar e buscar e deixar o mau caminho, o povo de Deus é quem abre a brecha para as coisas acontecerem. E o povo de Deus tem o poder para fechar a brecha também. Está nas mãos do povo de Deus o poder. E cada um tem que se julgar. Infelizmente, muitos não tiveram tempo. E por conta dessa pandemia, dessa enfermidade, tiveram suas vidas abreviadas. Terminaram suas vidas antes do tempo. O tempo acabou mais cedo. Quantas pessoas dessas aí que estão morrendo, talvez já estiveram na igreja, já ouviram o evangelho, mas não aproveitaram aquele momento. Não souberam aproveitar. Quantas pessoas eu conheci que tiveram chance de ouvir a palavra e não aproveitaram aquela oportunidade. Quantas pessoas estavam tão perto da salvação, tão perto de Deus, mas deixaram escapar aquela oportunidade. E que ninguém que esteja ouvindo agora deixe essa oportunidade escapar. Porque mais do que nunca estamos vendo que o tempo pode acabar a qualquer momento. Pode ou não pode? O tempo, meus irmãos, ele não é eterno. O tempo acaba. A Bíblia fala do final dos tempos. A eternidade será uma existência sem tempo. Por isso que é eterno, porque não tem tempo. Mas enquanto tem tempo, o tempo está sujeito a acabar.
O nosso tempo aqui na terra acaba, nossas oportunidades passam. Mas aí eu aproveito a próxima chance. A próxima pode não existir. A próxima pode não acontecer. Eu estava comentando outro dia, quantas pessoas que estiveram numa reunião minha, num domingo, na terça eu estava fazendo o velório delas. Quantas pessoas, acabei de falar, e horas depois recebi a notícia que a pessoa partiu. Mas como é que pode? Acabei de falar com essa pessoa agora há pouco. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, pode ou não pode? O tempo acaba. Mas o tempo que temos agora é o que temos que aproveitar, o agora. Remindo o tempo, aproveitando bem ao máximo as oportunidades. Porque pode ser que não tenha depois. Se arrependa hoje, se converta hoje. Se acerta com Deus hoje, peça perdão e perdoe hoje. E falando de família, hoje é reunião de quarta-feira da família, glória a Deus. Vamos dar uma olhadinha nesse assunto de família? Deuteronômio, por favor, abra lá a sua Bíblia. E a respeito da família, você está aproveitando as oportunidades? Falando de família, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, já vou caminhando para o final. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 6. Você está aproveitando as oportunidades em relação à sua família, meu irmão? Tanto para evangelizar, para testemunhar, para transmitir a palavra de Deus, como para simplesmente amá-los, aproveitar da sua companhia, da sua presença. Meus irmãos, quantas vezes, e eu estou lembrando de um caso específico, eu já vi camarada que não estava nem aí para a esposa, traía, maltratava, bebia, e de repente essa esposa partiu num acidente repentino, e aí ele estava lá chorando no seu leito de morte, sobre o corpo da esposa. O tempo passou, e ele não aproveitou o tempo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Deuteronômio capítulo 6, diz assim, o versículo 6, Deuteronômio 6, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão aonde? No teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu vejo aqui exatamente Deus falando, aproveite o tempo para mostrar a palavra de Deus aos teus filhos. Quando ele diz sentando, levantando, andando pelo caminho, ele está falando, aproveite as oportunidades. Aproveite os momentos que Deus permite que você tenha. Aproveite. Porque o tempo passa, as oportunidades passam, as pessoas que amamos, elas partem, e depois não adianta chorar, o tempo acabou, não tem mais jeito. É ou não é desse jeito? Aproveite. Você é casado? Não desperdice a oportunidade com seu marido, com a sua esposa. Não desperdice o tempo que você tem com seus filhos. Daqui a pouco eles crescem. O tempo passa rápido, passa ou não passa? Minha filha está entrando já aí na puberdade, na pré-adolescência. Meu Deus do céu, que isso? Um dia desse ela nasceu, eu pegava ela no colo, um dia desse, e ela já está quase do meu tamanho. Espera aí, meu Deus, espera aí, calma aí, está muito rápido isso.
Aí estou aproveitando minha segunda filha, que ainda tem 1 ano e 7 meses, tem que aproveitar. Porque daqui a pouco está crescendo também. Daqui a pouco a vida passa, daqui a pouco lá vai 30 anos de casado, daqui a pouco lá vai 50 anos de casado. E daqui a pouco ele vai ser só a foto pendurada na parede e nada mais. E os filhos também. Daqui a pouco o pai e a mãe vão embora. Só vai restar lembrança. Só vai restar saudade. A oportunidade está ali. Mas muitos deixam o diabo enganar. E não as aproveitam. Depois que o filho sai, depois que o filho desvirtua, depois que o casamento acaba, depois que as coisas acontecem, se você olhar para trás, você vai ver que você teve tempo para fazer a coisa certa e não aproveitou esse tempo. Para dar atenção, para ser pai, para ser mãe, para ser esposo, esposa, para ser filho. O tempo estava ali. E talvez até Deus te alertou sobre isso. Mas você deixou escapar por entre os dedos. Não vigiou, foi negligente, adormeceu. Igual as virgens lá adormeceram. De repente o tempo acabou. E aí não dá mais para voltar. O tempo não volta mais. Por isso que a Bíblia diz, remindo o tempo. Aproveitando as oportunidades. Aproveitando bem, aproveitando ao máximo. Como diz a Bíblia. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Os dias não têm pena. Não, vou dar mais uns dias. Não, os dias são maus. Não vai dar um dia a mais. O dia não vai dar mais um tempo para você. Os dias são maus. Eles passam e acabou. É ou não é desse jeito? É igual aquele motorista de ônibus lá, xarope. Passa lá pelo ponto e de repente a pessoa dá a mão e não para. Passa direto. Não está no horário, não dá para parar aí. O tempo é assim. Ele é mau. Os dias são maus. Eu não sei o tempo que vai ter amanhã. Eu não sei se Jesus vai voltar logo. Eu não sei se já é o final dos tempos. Eu não sei quanto tempo nos resta. O tempo que temos agora é tudo que temos. Certeza, né? Temos certeza de ter e é o que podemos aproveitar. Busque a Deus enquanto se pode achar. A Bíblia diz que o tempo da salvação é agora. Buscar enquanto se pode achar. Eu finalizo lendo Hebreus 4, versículo 7. E aí eu vou fazer a oração. Hebreus 4, versículo 7. Que você já teve na mão um dia, mas não aproveitou, hein? Que oportunidades, até estendendo assim para o lado profissional, financeiro. Quantas oportunidades você já teve, talvez, e não aproveitou? Quantas pessoas dizem, puxa, se eu pudesse ser mais jovem hoje, eu teria feito diferente. Agora não dá mais para ser mais jovem. Agora tem que aproveitar o tempo que lhe resta. É ou não é desse jeito? Hebreus 4, versículo 7, aqui eu vou finalizar. Diz assim, Hebreus 4, 7. Determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, alguém pode repetir? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o coração. Reveja como é que você está procedendo aí para com Deus, para com a sua família. Essa pandemia aí, essa doença, a pessoa que morre dela,
A família não pode nem chegar perto, não pode ter velório, não pode se aproximar nas últimas horas, a pessoa tem que ser enterrada logo para evitar o contágio. Coisa terrível, né? Imagina um negócio desse. Fora a própria pessoa que tem que partir sozinha, não pode ter contato com ninguém para não poder transmitir. Isso é só uma amostra de como o tempo pode passar rápido e a gente não aproveitar. Espero que você aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Com Jesus foi crucificado 2 ladrões. Era o último momento, a última chance. Um deles aproveitou, glória a Deus. Na beira da morte, mas ele aproveitou aquela última chance. E Jesus salvou aquele ladrão arrependido. Hoje, olha o tempo aí, tempo, né? Hoje estarás comigo no paraíso. A distância entre o céu e o inferno é muito curta. A distância de uma decisão. Você pode ir do inferno para o céu ou do céu para o inferno em questão de segundos, de fração de segundos, através de uma decisão. Como é que você está usando o seu tempo? Os dias de hoje nos lembram, nos servem para lembrar, Deus está permitindo isso para nos lembrarmos o como é importante lidarmos bem com o tempo, não desperdiçar o tempo. Que você seja uma bênção para a sua família, para o reino de Deus. E se você não está em dia com a sua salvação, acerte isso hoje. Porque amanhã pode não ter. Vamos ficar de pé?